Irmãs e irmãos, aqui conosco, presencialmente, queridas irmãs, queridos irmãos, já conectados ou que se conectarão, a todos a minha amizade, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Ana Cecília, de Pirassununga, a você, nosso carinho, nossa gratidão. E cumprimentando-a, cumprimento a todos os nossos irmãos das redes sociais. Nosso tema: Pedro nega a Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Nós estaremos agora nos detendo no 20º episódio de Jesus em Jerusalém, nos últimos 6 dias de sua presença física entre nós. Toda a vida de Jesus foi intensa, e estando em Jerusalém nos últimos dias, não seria diferente. Convido a todos à leitura. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Este o texto, agora nossas singelas reflexões. Nosso tema:
Pedro nega a Jesus. Vamos hoje refletir mais uma vez, não sobre somente a fragilidade de Pedro, mas sobre a nossa fragilidade. Frágeis somos todos, inseguros somos todos, inquietos, vulneráveis somos todos. O exemplo de Pedro deve servir de advertência para nós. Pedro amava Jesus. Pedro amava o Evangelho. Pedro amava o bem, amava o serviço. Pedro era discípulo do Senhor, estava se preparando para o apostolado que viria. Pedro convivera com Jesus, recebera-o muitas vezes em sua casa, em Cafarnaum. Peregrinara com Jesus por toda a Galileia, por Jerusalém. E mesmo assim, em que pese esta convivência e o inegável amor de Pedro por Jesus, Pedro não conseguiu evitar o seu comportamento contraditório, inseguro, inquieto. Pedro não conseguiu afirmar e reafirmar a sua fé e o seu compromisso com Jesus. E nós, em muitas oportunidades, em muitas circunstâncias, se ainda não negamos Jesus, estaremos expostos a esta possibilidade. Sem magoar a quem quer que seja, digo que negamos a Jesus toda vez que não honramos os compromissos, toda vez que apresentamos comportamentos contraditórios, toda vez que colocamos o compromisso do Evangelho em segundo plano, priorizando os nossos interesses imediatistas, utilitaristas, superficiais, interesses materialistas, egoísticos. Isto também é negar Jesus, é negar que o conhecemos. Isto também é negar o Evangelho. Versículo 54 termina com este registro. E Pedro seguia-o de longe. Até hoje, milhões, muitos milhões de seres que se afirmam cristãos, seguem Jesus de longe, receosos de se comprometerem, receosos de terem que se impor certos sacrifícios, certas renúncias, não desejando abraçar a causa do Evangelho com a profundidade, com o comprometimento que a causa exige.
são crentes rasos, superficiais, que se contentam com muito pouco, concordam em frequentar o templo religioso, concordam em adotar algumas práticas, mas daí a passarem por um processo profundo e de transformação visceral, radical, há uma grande distância. A pergunta que podemos formular no versículo 54 é esta: estamos seguindo Jesus de perto, de muito perto? Jesus está em nosso radar, em nosso campo visual? Ele está conosco, nós estamos com Ele em nossa vida diária? Ou Ele está distante de nós? Versículo 57. Porém, depois que a mulher olha para Pedro, 56, e diz: você é um deles. Pedro, vemos no 57, nega dizendo: mulher, não o conheço. Pedro foi dominado por um dos sentimentos muito comuns em todos nós. Que sentimento é este? Medo. O medo é uma das emoções básicas, ou um dos sentimentos básicos que todos temos. Em algum momento, a depender das circunstâncias, todos temos algum tipo de medo. Mas, como em tudo, há o medo positivo, há o medo saudável, que nos prepara, que nos adverte, que nos auxilia a manter a nossa atenção, o nosso foco em nível melhor, superior. Mas há o medo paralisante, há o medo que nos imobiliza, há o medo que surge como um impedimento quase invencível para que nos desincumbamos das nossas obrigações. Muitas reencarnações, muitas vidas, muitas existências são frustradas em razão do medo paralisante. Quantas pessoas ficam a meio do caminho, não conseguem atingir suas metas em razão do medo. Medo do fracasso, medo do erro, medo da queda, medo da vergonha, medo da humilhação. Qualquer medo que nos impeça de continuar buscando as nossas metas será um medo nocivo, pernicioso. E Pedro, naquele momento, ainda frágil, ainda não convertido, ainda não tocado pela espiritualidade mais profunda, sentiu-se paralisado no seu medo. E este medo perdura em Pedro, e por outras 2 vezes ele vai dizer que não conhece Jesus. No versículo 59, procurando valorizar o que é possível
em nosso estudo breve, algo me chama a atenção. Um homem, versículo 59, diz: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Desde a primeira negativa, quando a serva identifica Pedro, nós podemos destacar o seguinte: Pedro é notado, Pedro é identificado como galileu, em que pese as deficiências de Pedro, ele é reconhecido como sendo um dos discípulos de Jesus. Está aí um aspecto que gostaria de destacar para mim e esperando que, de algum modo, sirva para todos nós. O que em mim fala de Jesus? O que em mim revela Jesus? As minhas atitudes afirmam, reafirmam Jesus? A minha fala, meu modo de viver, o que em mim demonstra que eu conheço Jesus? O que em mim revela que eu já amo Jesus? O que em mim já sinaliza um compromisso com o Evangelho, com o bem, com a caridade, com a felicidade das criaturas humanas? Ou eu sou ainda uma criatura tão estranha, tão distante do Cristo, do Evangelho, que nada fala deste Cristo? Está bem que sejamos ainda imperfeitos, muito imperfeitos. Compreensível a nossa incoerência, compreensível a nossa fraqueza, compreensível as nossas contradições, compreensíveis as nossas contradições, mas algo em nós precisa, sem palavras, falar do Cristo. Algo em nós precisa revelar o Evangelho. As pessoas que convivem conosco, que nos encontram eventualmente, precisam notar em nós alguma coisa da espiritualidade, alguma coisa da paz do Cristo, alguma coisa da luz do Cristo, para que possamos, ainda que medrosos, ainda que timidamente, mas dentro da nossa relativa condição, já compartilharmos do que já estamos conquistando com as demais criaturas. E depois da terceira negativa, versículo 60, o galo canta. Podemos, como já dissemos aqui em outras oportunidades, entender o cantar do galo como o despertar da consciência. Quase sempre os galos cantam pela madrugada, ao amanhecer do dia, quando vamos retomar as nossas atividades cotidianas. Então vai chegar o momento em que despertaremos a nossa consciência. E isto acontece com Pedro. No versículo 61,
depois deste despertar, o que temos? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Foi um olhar de condenação ao discípulo frágil? Não. Foi um olhar de reproche, de crítica? Não. Foi um olhar ácido, azedo, corrosivo. Foi um olhar fulminante. Foi um olhar de ruptura com o discípulo inquieto e medroso? Certamente que não. Jesus não apresentaria jamais este comportamento puramente humano. A todo o tempo ele esteve acima das circunstâncias, acima dos provocadores, acima das provocações. Horas antes, estando no Monte das Oliveiras, ele cura o soldado que fora prendê-lo. Ele adverte os discípulos para que não se valham da espada. Orienta os discípulos para que orem, que vigiem. Jesus age pacificamente a todo o tempo. Jesus acolhe Judas Iscariotes, que se mancomunara com os príncipes, com os sacerdotes. Como pensar que Jesus condenaria o discípulo amado, apenas frágil, inseguro? Então Jesus olha certamente, piedosamente, misericordiosamente. Jesus olha para Pedro e sem palavras diz: Pedro, meu amigo, Pedro, filho da minha alma, eu te amo, eu te amo. E eu já contava com esta possibilidade, Pedro, e não será este seu comportamento que nos impedirá de seguirmos adiante com a nossa missão. Estamos juntos, Pedro, não te desampararei. Você vai se reerguer, você vai conseguir sair desta situação. Ou Jesus disse a Pedro coisas semelhantes a esta, frases aqui muito humanas, mas Pedro não modificou o seu amor. Jesus não modificou o seu carinho, a sua bondade em relação a Pedro. Manteve-se o mesmo, como se mantém até hoje, invariável em relação a todos nós. Pedro amava Jesus, já dissemos isto. Pedro era somente frágil, mas era fiel, era leal, era amigo, era irmão, era companheiro, estava comprometido. E acontece algo ainda no 61 que nós vamos valorizar. Jesus olha para Pedro. Então Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro lembrou-se. Então Pedro não nega dolosamente, intencionalmente. Aconteceu com Pedro
o que acontece com a grande generalidade dos cristãos, que acontece frequentemente comigo. Às vezes, eu me esqueço que preciso amar. Às vezes, eu me esqueço que preciso fazer silêncio. Às vezes, eu esqueço que preciso tolerar. Esqueço que preciso ter paciência. Esqueço que preciso servir. Esqueço que preciso estudar mais, trabalhar mais. Não há maldade. O que acontece é que a nossa alma ainda não assimilou, nossa alma ainda não se transformou, não se converteu. Eu não sou um cristão cristificado. É mais um estar cristão do que um ser cristão. Eu não sou um cristão visceral, íntimo, na essência mais profunda. E basta uma ocorrência qualquer para que eu me perturbe, para que eu me perca, para que eu me esqueça. Então vemos no versículo 61 o que aconteceu com Pedro. Lembrou-se. Ora, se ele se lembrou, é porque havia esquecido. E se havia esquecido, é porque a lição, a advertência, não estava ainda tão absorvida, tão assimilada. Pedro vacilou na vigilância, na oração. Ele não estava atento, distraiu-se, esqueceu-se. Mas quando ele se lembra, após o olhar misericordioso de Jesus, o que acontece é o que está no versículo 62. Ele sai do pátio e chora amargamente. Sempre me comoveu esse versículo 62. Pedro sai e chora amargamente, chora amarguradamente, chora com amargura, chora com angústia, chora sentidamente, chora profundamente. E naquele momento, em que Pedro sofre, arrependido, sofre pelo remorso, sofre pela culpa, ali começa a surgir o grande apóstolo Pedro da história. O amor que Pedro tinha por Jesus, o amor que Pedro tinha pelo Evangelho, o amor que Pedro sentia pela humanidade, o auxiliará no soerguimento, na recuperação. E mais tarde ele e outros escreveriam: o amor cobre a multidão dos pecados. Erro grave é aquele que cometemos levados pela mágoa, porque a mágoa não nos auxiliará na superação da problemática. Erro grave é o que cometemos dominados pelo ódio, pelo rancor, pela hostilidade reprimida. Erro grave é o que cometemos levados pelo propósito da vingança. Mas quando erramos por amor, quando erramos em razão da nossa fragilidade,
Se temos amor, temos a condição essencial, básica, que nos emulará, que nos estimulará, que embasará o nosso recomeço. Pedro não se deixou levar pela culpa, não se deixou abater pelo arrependimento, pelo remorso. Ele reconhece a falha, reconhece a queda, reconhece o erro, mas não estaciona na queda, no erro, na falha, na fragilidade. Ali, ele se autodetermina o recomeço. Ele se perdoa, ele se dá nova oportunidade, porque havia sinceridade na sua alma. Apenas a fragilidade, o medo, momentaneamente dominaram-no. O que pode acontecer com cada um de nós, a qualquer momento, a depender das circunstâncias. Então, se você, alma querida, cometeu algum equívoco, levante-se, recomece, perdoe-se. Jesus te ama, Jesus te espera, Jesus confia em você, Jesus conta com você. Nós temos diante de nós uma eternidade sem fim, numa redundância intencional. E nada fizemos assim de tão grave que seja impossível o soerguimento, o recomeço, o refazimento, a reconstrução. É a grande lição de Pedro. Cair, eu caio, tu cais, todos caímos. Mas levantar-se, que todos também podemos realizar este fenômeno, levantar-se é para os que amam o bem, é para os que se amam, é para os que amam a vida, para os que amam a Deus, o Cristo, porque o amor vai dar a esta pessoa, a mim, a você, a nós, a força necessária para seguirmos adiante. Nós não somos os nossos erros, nós somos muito mais que isto. Por isso Jesus olha para nós, como olhou para Pedro naquela madrugada, com um olhar cheio de misericórdia, de compaixão, de bondade e de amor. Gratidão. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Assim seja.